Muito boa tarde para quem está me assistindo à tarde e muito boa noite para quem está me assistindo à noite. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril, tá? E nós estamos dando início à nossa segunda aulinha da semana, né? Isso, a aulinha de terça-feira. Lá no nosso calendário, aliás, desculpem, lá no nosso horário, a nossa aulinha de terça-feira é História e Gramática. Então, peguem um livrinho de História, peguem um livro de Gramática, peguem a agenda e fiquem a postos, porque nós iremos iniciar com a nossa aulinha de História, certo? Nós paramos na aula de História na página 24 e 25, certo? Nós já concluímos a nossa primeira unidade do livro de História. Quem ainda não concluiu ou faltou a aula, certo? Ou estava sem o livro e retornou com o livro logo depois, ok? Ou realmente não fez a atividade. Mas nós já concluímos, todo mundo, tanto a turma da manhã quanto a turma da tarde, já concluímos a primeira unidade de História, ok? Nós vamos agora para a página 24 e 25, iniciando a segunda unidade do livro de História. História é uma das aulas que eu mais adoro. Vocês lembram que em sala de aula nós participamos muito, debatemos, conversamos, tiramos muitas dúvidas, né? Mas mesmo assim, que aqui, pelo vídeo de vocês aí, podem também participar da aula, certo? Nós iniciamos hoje, na página 24, com o tema Brasil, África de Todos, não é isso? Temos um breve textinho e depois desse textinho nós iremos responder algumas questões sobre o texto. Vamos tentar entender o texto? Aqui diz assim: Brasil, África de todos. A África é um continente muito grande. Está dividido em vários países. Cada país tem povos com costumes e línguas diferentes. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram os indígenas, isso nós já sabemos, né? Algum tempo depois, eles trouxeram africanos negros como escravos para trabalhar no Brasil. Então, os escravos eles foram trazidos aqui para o Brasil, né? Literalmente para isso, para trabalhar como escravos. Quando chegavam ao Brasil, eram vistos apenas como escravos negros, né? Os africanos eles eram chamados aqui no Brasil como escravos negros, considerados todos iguais. Cada uma dessas raças, branca, indígena e negra, foi de grande importância para a formação do povo brasileiro. Eu peço que vocês que estão acompanhando a leitura, peguem um marca-textozinho e marquem isso aí, que é muito importante a gente ter essa noção. Cada uma dessas raças, branca, indígena e negra, foi de grande importância para a formação do povo brasileiro. É a partir daí que a gente já se inicia na miscigenação, né, gente? Já se ensina aquela mistura de raça, né, que só o nosso país tem. Cada raça contribui com seus costumes, hábitos, vocabulários e etc. na construção do Brasil. Vocês sabem que nem sempre, né, os nossos costumes hoje foram literalmente aqui do Brasil, né? Tem costumes que foram realmente trazidos de outros países. Tem alimentação que vieram de outros países. Temos costumes como cultura, religião que vieram de outros países, certo? Temos a musicalidade que vieram de outros países. Temos as vestimentas. Então, nós somos uma mistura de raça, de cultura, né? O nosso país, ele é miscigenado, certo? Não esqueçam nunca essa palavra, miscigenação. Ok? Bom, aí nós temos aqui. Na época da colonização, houve uma mistura de raças muito... brancos tiveram filhos com indígenas e com negros, e muitos indígenas casaram-se com negros. Aí partiu essa mistura de raças. Essas misturas de raças não pararam por aí. Vieram para o Brasil alemães, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, judeus, holandeses e outros. Podemos dizer que o povo brasileiro é a mistura de culturas diferentes, povos diferentes e necessidades diferentes. Olha aí que interessante o nosso textinho de hoje, né? Esse texto retrata assuntos que nós já discutimos muito em sala de aula, né? Eu sempre venho dizendo para vocês que o nosso país ele é uma mistura de raça, né? De negros, brancos, né? Isso, indígenas, e toda essa mistura de raça contribuiu para o crescimento da cultura, né? Do nosso país.
Aqui em atividades nós temos o primeiro quesito. Observe com atenção o mapa abaixo. Vamos observar o mapa direitinho. Gente, como eu estou com o livro aqui pelo celular, eu peço que vocês olhem direitinho, já que vocês estão realmente com o livro, e vejam as palavrinhas, tá? Estão muito pequenininhas para tia ler. Mas pelo que eu entendi, nós iremos responder agora. Se tiver alguma observaçãozinha, podem colocar e me falar. Letra A. De que assunto trata o mapa? E aí, gente, de que assunto trata esse mapa? Na letra A do primeiro quesito. Trata de imigrações africanas. Botem aí. Trata de imigrações africanas. Letra B. Para onde iam os escravos de Angola? Aí no mapa, a setinha dos escravos de Angola estão indo para que estado? Para 2 estados, que seria Pernambuco e Rio de Janeiro. Escrevam aí na letra B. Pernambuco e Rio de Janeiro. Na letra C, os escravos trazidos para Salvador eram da Líbia. Coloquem aí na letra C. Eram da Líbia. Tá tudo aí no mapa, os nomezinhos dos países, tá? Que estados do Brasil formavam a área de Bantus? Gente, a área de Bantus, tá? Era uma tribo africana, certo? Que foi imigrada para o Brasil e eles acabaram sendo exportados para vários estados, entendeu? E os estados que faziam parte da área de Bantus, anotem aí na letra D. Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas e São Paulo. Repetindo, na letra D vocês vão colocar o nome dos estados. Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas e São Paulo. Gente, pode dar pausa no vídeo, anota e depois dá continuidade, certo? Segundo, além dos portugueses e dos africanos, quais os outros povos que vieram para o Brasil? Esse segundo tem aqui no textinho, ó, muito fácil. Tá logo aqui no finalzinho do texto. Essas misturas de raças não param por aí. Vieram para o Brasil alemães, italianos. Olha o que vocês vão escrever no segundo quesito. Vieram para o Brasil alemães, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, judeus, holandeses e outros. Esse finalzinho aqui do texto é a resposta do segundo quesito, ok? Vamos agora para o terceiro e último, para concluir nossa atividade de história. Uma atividade super breve, né, rápida, tranquila, que dá para todo mundo responder em sua casinha. Lê o texto a seguir e responda. Gente que mora dentro da gente. Ó, gente, eu vou resumir o textinho. Em casa vocês podem ler com calma, tá? Ser um pouquinho breve porque nós temos ainda aula de gramática. Ó, eu vou dar para vocês agora o resumo do texto, tá? Nós iremos resumir o texto, em casa vocês leem com calma. Esse texto aqui, ele trata, tá, gente, das misturas de etnias, de culturas, de raças. A gente pode ver aqui na figurazinha, né, que nós temos aqui uma criancinha indígena, né, isso? Nós temos aqui uma criancinha branca, que pode ser português ou alemã. Nós temos aqui uma criancinha negra, claro, né, de origem africana. Nós temos aqui uma criancinha japonesinha, né, dos olhinhos puxados. Então, aqui está mostrando a nossa mistura de raça. O texto, ele define isso, né? Que nós somos uma mistura de raça, que o nosso país é um país que tem pessoas diferentes, de culturas diferentes, de gostos diferentes, religiões diferentes. E nós devemos respeitar cada uma. Por quê? Porque nós vivemos em um país democrático, certo? Na letra A, está dizendo aqui. O que o texto quer dizer com a frase? Você sabia que dentro da gente mora gente? O que quer dizer aqui nesse texto, na letra A? O que quer dizer com essa frase? Você sabia que dentro da gente mora gente? Ele quer dizer, gente, que nós temos, né, pessoas, nós temos parentes, nós temos antepassados, nós temos pessoas que no nosso sangue pode correr sangue africano, sangue indígena, sangue italiano. Então, ele fala, certo, de uma etnia. Ok? Mas essa letra A você pode responder do jeitinho que você achar melhor. Estou dando uma ideia, ok? Letra B. O texto diz que somos toda essa massa de gente, a mistura de etnias ancestrais. Quais as 3 raças que deram origem ao povo brasileiro? Ó, presta atenção nas 3 raças que deram origem ao povo brasileiro. As 3 raças foram indígenas, africanos e portugueses. São as 3 primeiras raças que deram origem
ao nosso povo brasileiro. Letra C. Letra C e última para nós concluirmos a nossa aulinha de história. Percebam que são questões super simples, tranquilas, que dá para vocês responderem em casa com os pais, não é isso? O texto diz que parecemos com os nossos familiares. Com quais pessoas da família você se parece? Tanto fisicamente como na personalidade. Aqui é uma resposta pessoal. Só você pode responder. Você vai me dizer, ok? Com quem você mais se parece da família de vocês? Com o pai, com a mãe, né? Se não se parece fisicamente, pode se parecer na personalidade. Então, é pessoal, só vocês podem responder, ok? Agora vamos partir para a nossa aula de gramática. Vamos iniciar a nossa aulinha no livro de gramática. Todos os dias serão 2 aulinhas, tá? De 2 livros, como sempre fazemos em sala de aula, certo? Tivemos a nossa aulinha de história, agora nós iremos para a nossa aulinha de gramática, ok? Nós paramos na página 26 no livro de gramática, que eu passei para casa. Foi a nossa última atividade no livro de gramática, na página 26, que foi para casa. Agora, nós vamos iniciar a nossa aula na página 27, certo? Que é um assunto super facinho, ok? A gente só vai ter realmente uma percepção, entender um pouquinho a ortografia das palavras com LH e LI, né? Como pronunciamos as palavras. Aí nós temos aqui um textinho. Vida de abelha. A abelha rainha Lia é muito cuidadosa. Quer a colheita bem feita para toda a sua família. Na sua colmeia, todos trabalham sem parar, retirando o pólen das flores e fazendo o mel. Ao final do trabalho, a família das abelhas fica satisfeita e a rainha Lia bem orgulhosa. Então, nós temos aqui palavras que têm o som do LH e o som do LI, não é isso? Família, né? Abelha. Então, nós vamos entender mais ou menos, conhecer algumas palavras que tem a diferenciação, certo? Dessas 2 sílabas, LH e LI. Aí vamos para o primeiro quesito. Complete corretamente as palavras a seguir, com LH ou LI. Aqui nós temos folha. Folha. Seria o quê? O LH. Sandália. É sandália ou sandália? Sandália. Vamos para o LI. Palhaço. Palhaço. Nós temos o LH. Palha. Utensílio. LI. Cílios. LI. Abelhudo. LH. Molhado. LH. Filial. LI. Agasalho. LH. Afilhado. LH. Auxílio. LI. Imobília. LH. Terminamos a nossa primeira, né? A nossa primeira coluna. Vamos para a nossa segunda coluna. Vamos lá. Retalho. LH. Coelho. LH. Milho. LH. Família. LI. Quadrilha. LH. Acolhida. LH. Exílio. LI. Assoalho. LH. Colheita. LH. Pilha. LH. Emília. LI. Cecília. LI. E milionário. LI. Certo? Gente,
Tia falou, né, tudinho, qual vogalzinha vocês irão colocar. Qualquer dúvida, deem pausa, certo? Cada palavra que tia falar, deem pausa e coloquem. Deem pausa e vão continuando para me acompanhar. Mas aqui, essa é a nossa atividade de hoje. Concluímos aqui. Bom, gente, hoje nós concluímos a nossa segunda aula da semana, né? A aula de terça-feira, 21 de abril. Lembrando que hoje é dia de Tiradentes. Nas nossas atividades de história, vamos conhecer a história de Tiradentes, tá? Não se preocupe que nós vamos saber direitinho quem foi Tiradentes. Aguardem um pouquinho. Para não perder a surpresa da história, né? Do assunto, vamos aguardar a nossa aulinha que vocês irão saber o porquê celebramos esse dia, certo? Mas é um dia muito revolucionário, um dia muito importante para o nosso país. E ó, nós temos aqui a nossa agendinha para casa, certo? Que tia vai mandar junto com o vídeo, mas é no livro de reforço, página 69 e página 70. Concluímos aqui a nossa aulinha, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem falar com tia no privado. Cheiro e até amanhã. Fiquem com Deus.